Deus é bom, né? Não precisava de nós, mas Ele conta com a gente. A misericórdia dele nos alcança todos os dias e ela se renova a cada manhã. É uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite, louvar a Deus por poder fazer parte do que Deus está fazendo nessa casa. E também é uma responsabilidade também. Depois de tudo que eu já vi aqui, tem que andar na pontinha do pé. Amém? Quero apresentar a minha esposa. Fica de pé, amor. Fica de pé. Essa aqui chora comigo, a Roma. Amém? Essa aqui geme as dores de parto até que Cristo seja formado em mim. Né, pastora Rose? Então, louvo a Deus pela vida dela, minha intercessora. Casamos com 16 anos de idade. Temos 2 filhos, 2 netos e muita história para contar. Que se contar para o carroceiro, até o cavalo chora. Né, pastora? Mas Deus é bom. Eu quero dizer para vocês que quando a gente fala de aniversário, a gente fala de tempo. É um novo tempo que se abre, um ciclo que se fecha. E aí todas as vezes que a gente fala de aniversário, algumas responsabilidades vêm, outras ficam para trás. E tudo aquilo que aconteceu aqui até agora, não foi por acaso. Não foi por acaso. O pastor estava ali do meu lado e falou: fica tranquilo, pastor. O povo aqui está acostumado a ouvir a palavra até tarde. Eu falei: não estou preocupado. Eu estou preocupado porque tudo aquilo que Deus me entregou tem a ver com o que está acontecendo. Até a sinalização dos filhos tem a ver com o que eu vou pregar. E aí eu começo a pensar: Deus, eu preciso ter muita sensibilidade para não estragar o que o Senhor está fazendo. Porque apesar da gente ter uma palavra, Deus já confirmou, sabe o que vai falar. Mas a gente tem que ter jeito para falar, porque Deus é amor. Ao mesmo tempo que a gente exorta, a gente tem que passar o amor de Deus. Então, o que eu quero compartilhar com vocês tem a ver com maturidade. Tem a ver com convocação dos filhos. É um tempo onde os filhos estão sendo convocados. Mas filhos que vão para a guerra são filhos maduros. Você não põe uma criança na frente de batalha. E eu, sem saber de nada, pastora Rose, de nada, eu comecei, essa palavra veio ao meu coração há uns 15 dias. E eu escrevi essa palavra dentro de um hospital. Meu pai e minha mãe passando por tempos difíceis, minha mãe internada, e 3 noites no hospital, eu sentado, ela dormindo com o soro, e Deus me dando a palavra na madrugada. E aí uma coisa que sempre a gente ouve, o pastor Luiz Hermínio falando, que a unção, ela precisa de um corpo descansado. Mas a revelação precisa de um homem ou uma mulher disposto a viver o sobrenatural de Deus. Então, se você quer ter revelação de Deus, você tem que estar disposto a viver o que Deus tem para você. Você precisa entender que esse é o tempo de parar, de bater na igreja, porque nós somos a igreja. E tem um movimento muito forte nos nossos dias dos desigrejados. E isso fala de pessoas imaturas. E eu quero ler o texto com você que Deus me deu a partir disso. Porque quando eu digo eu sou igreja, eu não entendi o que é igreja. Nós somos igreja. Então, quando alguma coisa está desencaixada no funcionamento da igreja, é porque a minha parte, talvez, não esteja sendo feita. Porque nós precisamos de maturidade para acessar algumas coisas no mundo do espírito. Porque quando a gente ainda é menino, de nada discerne do servo. Apesar de ser dono de tudo, não pode usufruir. E hoje a igreja está passando um desafio muito grande de ter que evangelizar pessoas que já conhecem o evangelho, porque eles só receberam, mas não cresceram. Eles só absorveram para si, mas não multiplicaram aquilo que receberam. E maturidade é você pegar a graça que estava sobre você e fazer ela através de você. Quero que você projete aí para mim, filhão, Lucas 39.
Lucas 39. O versículo 39. Lucas 2:39. Lucas 2:39. Quero que você preste atenção comigo nessa leitura, para que você possa entender aonde nós vamos chegar. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele 12 anos, preste atenção nos detalhes, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminaram aqueles dias, e ficou o menino em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Passando, porém, ele, que vira de companhia do caminho, andaram de um caminho de um dia, e procuravam entre os parentes e conhecidos, e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado em meio aos doutores, ouvindo-os e o interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam-se das suas inteligências e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. Disse sua mãe: Filho, por que fizeste isso para conosco? Eu e o teu pai ansiosamente te procurávamos. Então lhe disse Jesus: Por que me procurais? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e eram-lhe sujeitos. E a sua mãe guardava no coração todas as coisas. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus, e algumas versões diz, diante dos homens. Quando Deus me deu essa palavra, eu tinha conversado com a pastora Rose e o pastor Chico, porque a gente já está enjoado de Deus dar uma palavra, a gente prega e a gente vive a palavra. E uma das palavras que Deus me deu, depois que Ele virou a chave em cima desse altar, nas primícias, foi níveis de batalha. E eu passei por muitas batalhas no começo do ano. Não foi só você, né, pastor Casas? Nós perdemos um netinho, sabíamos até o sexo dele já, então foi tempos difíceis. E aí no dia que a minha filha chega do hospital, de todo o procedimento, eu tenho que sair para pregar. E aí Deus tinha me falado para mim, não, lembra dos níveis de batalha? Que eu tinha ministrado já a vários lugares? Você está num lugar do reino. Você não pode mais parar, porque você já venceu na família, você já venceu nos territórios, você já venceu na sua carne. No livro de Esther fala isso. Então agora você tem batalhas no reino. Então, todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus para ministrar uma palavra, nós temos que estar vivendo a palavra, ou ter vivido a palavra, ou estar disposto a viver ela. Porque depois que eu libero essa palavra, quando eu colocar o pé aí embaixo, Deus vai fazer eu viver ela se eu ainda não vivi. E aí eu comecei a estudar, lembrei do pastor Chico, falei, não, agora eu vou estudar uma palavra sobre a graça, porque eu não aguento mais luta. Pelo amor de Deus, ele falava para a pastora Rose, viu, prega prosperidade, prega alguma coisa aí, porque eu não aguento mais passar prova. E eu falei, eu acho que eu estou com o pastor Chico, vou estudar alguma coisa sobre a graça. E aí, olhei isso aqui e falei, uau, a graça de Deus. E aí comecei a ler o texto, e ler o texto, e ler o texto. E aí começou a saltar aos meus olhos, porque a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. Então a palavra de Deus, ela corta alma, espírito, juntas e medulas. Então todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós temos 2 verdades, explícita e a implícita. Aquilo que está visível aos nossos olhos, mas aquilo que o mundo espiritual quer que nós vejamos, que nós chegamos a ver aquilo. Então algumas verdades que estavam nesse texto era explícito para mim, eu queria pegar só o que me convinha.
Mas quando Deus falou, não, eu quero que você olhe o que está por trás da letra, o que você vai precisar discernir no espírito, que é a outra parte da faca. Porque todas as vezes que nós lemos, nós precisamos entender que essa palavra, sim, ela tem um contexto histórico e geográfico, foi escrito por alguém, para alguém, em uma ocasião, amém. Só que como isso se aplica para mim hoje? Essa é a verdade implícita, que está por trás do que está escrito. Para nós hoje, a palavra de Deus é tudo que está implícito, é o que está por trás da letra. E quando eu olhei isso, eu falei, uau, 12 anos, apresentou no templo, só Lucas diz isso, mas ninguém diz. E Lucas era doutor, Lucas era um cara letrado. Eu falei, mas onde o senhor quer chegar com tudo isso? E aí, olhando para tudo que foi escrito, e falei, Deus, revela para mim, porque só Lucas retrata os 12 anos de Jesus. Porque nós temos na Bíblia a apresentação de Jesus no templo, o seu nascimento, os 12 anos e o batismo. Mas por que 12 anos? E aí eu fui ver um pouquinho sobre a cultura dos judeus. E aí os 12 anos fala do bar mitzvah. Fala do bar mitzvah, um tempo de transição, aonde o judeu pega o menino de 12 anos, leva para a sinagoga, e ele é provado pelos mestres, por aquelas pessoas que estão ali. E nessa aprovação, o menino, ele tem que ter tudo no seu coração. Não é igual nos dias de hoje, que eu venho ministrar, mas eu tenho aqui aquilo que Deus disse, eu tenho a Bíblia, eu tenho como recorrer. Não, naquele tempo ele era aprovado por aquilo que ele sabia no coração de verdade. Ele não tinha um rascunho, ele não tinha uma cola igual essa aqui. Não tinha. Então eu falei, Deus, se o doutor Lucas, que era médico, só ele escreveu isso, e ele relata o bar mitzvah, o que isso tem a ver com a passagem? E aí eu fui para o lado humano do negócio. As meninas, elas têm o seu ciclo de 10 a 15 anos, que é o período de transição, quando ela se torna uma mulher. Só que no organismo humano do homem é diferente. Aos 12 anos, o homem, ele passa a ter uma semente, ele passa a gerar vida, né, pastor Edinho, que agora você é médico. A partir dos 12 anos, o homem entra na puberdade, e agora ele carrega uma virtude, uma semente. Agora ele é responsável por aquilo que ele carrega. Ele deixa de ser um dependente para ser uma pessoa que assume a sua responsabilidade por aquilo que ele tem para gerar. Então, porque só Dr. Lucas escreve? Porque Dr. Lucas sabia da medicina. E ele fala, eu preciso dizer aqui que essa transição de menino para homem é necessário que um dia alguém entenda o que eu escrevi. Então hoje o que nós estamos vivendo como igreja é uma igreja que tem muitos meninos, mas nós não temos homens. Nós temos muitos meninos que carregam semente, meninos homem que não são responsáveis pelas coisas do pai. Não transicionaram, não entraram nesse lugar de multiplicar a graça que recebeu. Irmãos, prestem atenção, a coisa mais linda do mundo é o primeiro amor. A salvação, você foi salvo, isso é muito bom. Só que o que Deus fez em você, não para em você. Não para em você. E aí quando eu comecei a ler o texto e fui decorrer o texto, eu falei, uau, então eu quero que o Senhor me mostre tudo o que o Senhor tem escondido por trás disso, a verdade implícita. E eu quero começar falando com vocês hoje, a nossa responsabilidade, não dos pastores, mas a nossa como igreja, naquilo que Deus está fazendo. Porque nós temos o mau hábito de parar na primeira graça da salvação e transferir o resto para os pastores que nos cuidam. Então a igreja precisa urgente amadurecer para poder assumir as coisas do Pai. Porque isso tem refletido, eu sempre digo na oração do Pai Nosso, assim na terra como é no céu. Então pera lá, a terra ela só está dando sinal daquilo que está estabelecido já no céu. Certo, pastora Rose? Não é?
E por que os homens de hoje em dia estão casando tão tarde? Não querem sair da casa dos pais? Por que nós temos problemas em relacionamentos que meninos casam e continuam jogando videogame? Eu tenho tratado muito pessoas que falam: pastor, eu casei, mas o cara não para de jogar videogame. O cara fica a madrugada inteira no computador. O cara gasta 20, 30 mil reais num PC, mas não compra uma bolsa para a esposa. Pastor Ali pegou ar. Por quê? Ele só cresceu na idade, mas ele não transicionou. Ele agora é um homem menino, sem responsabilidade por aquilo que ele carrega. E aí faz filho, multiplica a semente. Aí tem um monte de gente que nasce e não tem o nome do pai no seu registro. Assim na terra, como é no céu. A falta da paternidade está visível nos nossos dias de hoje. Nós estamos gerando sem responsabilidade com as coisas de Deus. Nós estamos passando uma semente sem entender quem nós somos no reino de Deus. E aí eu quero voltar aqui para a palavra. Lucas 2, 39 e 40. Você vai me amar no final, tá? Pode ficar tranquilo. A Bíblia diz assim: cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de graça, de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Hoje temos muitas pessoas que cresceram e fortaleceram em formação e agora acham que pode servir a Deus com seu intelecto, sem se comprometer com Deus e com o próximo. Porque quando nós estamos falando de pessoas que carregam semente, nós estamos falando de responsabilidade por aquilo que você gerou. O problema é que muitas pessoas estão no reino de Deus multiplicando, mas não estão cuidando. Eles estão multiplicando, mas estão abandonando. Meninos, não entenderam que aquilo que está sobre eles, existe uma responsabilidade. E isso não é só para aqueles que estão no altar pregando, é para a igreja em geral. Sabe por quê? Não é a igreja que está sofrendo com o pecado do mundo e um mundo desviado. É o mundo que está sofrendo com uma igreja ruim. O mundo sofre com uma igreja ruim, porque Romanos 8 diz: ardente expectação espera a manifestação dos... Ah, não é dos pastores? Não é dos apóstolos? Eles estão esperando a nossa manifestação como filhos, por aquilo que nós recebemos, a semente que nós recebemos. Então lá fora o mundo sofre por uma igreja ruim, que não transicionou e não entrou no período da maturidade. Ela parou na primeira graça. Ela quer ficar só debaixo da graça, mas ela não entendeu ainda. E tudo que eu estou dando para você é um pano de fundo, aonde eu quero chegar, para que você entenda, porque o Dr. Lucas escreve isso, na passagem dos 12 anos, isso fala de autoridade, fala de um lugar que você precisa entrar, senão você não vai acessar o outro lugar. Não vamos acessar, pastor, se nós não transicionarmos em maturidade. Sabedoria é diferente, ela vem do alto, e isso é dado a pessoas responsáveis para com Deus e o seu próximo. Hoje, nossas igrejas estão cheias de homens meninos, pessoas que cresceram fisicamente, intelectualmente, mas não assumiram as suas responsabilidades. E quando a gente aperta, aí começa os desigrejados. Não, porque aquela igreja não dá, porque lá isso, porque aquilo, porque a liturgia, porque tem muito louvor, porque isso, porque aquilo. Tudo bem, mas qual é a sua parte nisso? O que você está fazendo com a sua semente que você recebeu? Você está multiplicando ela lá fora? Porque o problema não está no tipo de louvor que nós fazemos. O problema não está no tipo da liturgia que nós estamos fazendo. O problema está naquilo que nós recebemos como semente. Porque Isaías diz: Deus dá pão ao que come, mas semente ao que semeia. Você veio aqui comer ou você veio buscar uma semente? Porque um filho maduro, ele pega uma semente. Um filho pequeno, ele está preocupado em chegar primeiro na mesa para comer, para o irmão não comer a parte dele.
Então é essa correria, que o culto tem que agradar o meu ventre. Cara, não estou preocupado, eu fico vendo a movimentação profética. Eu quero ver o que um pastor vai dizer, um outro, um irmão, um profeta que se levanta e vem aqui e fala para mim coisas pontuais da minha vida. Sementes que eu estou levando daqui. Eu não vim aqui para encher minha barriga de, sair de lá. Não, apesar da comida ser boa, mas eu não vim aqui para isso. Eu vim buscar semente, porque o lugar que eu estou lá precisa da semente que vocês carregam, porque essa é a multiforme graça de Deus. Talvez a semente que tem aqui não tem lá, e a que tem lá não tem aqui. Então a gente vai trocando as sementes e vai multiplicando o reino, vai trocando a semente, multiplicando o reino. Isso é virtude. Eu preciso da tua virtude, pastor Casas, e a minha virtude completa a tua. E juntos nós vamos cuidar as coisas do Pai, porque nós assumimos o lugar de maturidade, somos responsáveis por aquilo que carregamos. Chega de ficar com a boca aberta, igual passarinho no ninho, esperando só na mão dos pastores. Gente, nós somos a igreja. O mundo espera a nossa manifestação. Até quando a igreja vai ser menina naquilo que está fazendo? E fala de aniversário, 21 anos, eu fui estudar um pouco, e a lei do Brasil, pastor, mudou em 2002, quando a igreja Sena nasceu. Porque até em 2002, se você fosse casar com 18 anos, você precisava da emancipação dos seus pais. Agora não precisa mais, porque antes era com 21. Algumas coisas no Brasil era com 21 anos, pastora Rose, e você precisava ser emancipado. Mas em 2002, quando essa casa nasceu, perdeu o tempo da ignorância. Agora ninguém precisa mais assinar por vocês. Vocês já são responsáveis agora. Vocês já nasceram num tempo que não tem para onde correr. Ou vocês assumem o lugar de responsabilidade de vocês, ou vocês não vão acessar o que Deus tem para fazer. Porque ontem eu falei com o pastor Casas, sabe qual é o problema nosso? Quando a gente vê uma pessoa chegando ali na sua idade de 65 anos, a movimentação dentro da igreja é: como nós vamos fazer para jubilar o pastor? Como nós vamos fazer para jubilar o pastor? E aí Deus fez uma matemática no meu coração. Se a vida do homem é 70, 80, não é isso? Jesus viveu 33, 3 de ministério, 10% do que ele viveu, ele deu o sprint final nos últimos 3 anos. Ele se preparou 30 para correr 3, 10%. Se a nossa vida é 70, 80, vamos supor que 10% seja 7. Então um homem que vai viver 70, quando ele tiver com 63, o sprint final dele é nos últimos 7. Não é hora de jubilar, é hora de deixar ele correr tudo que ele tem. Eu falei para o pastor Casas, perdeu o Playboy, agora você vai ter que acelerar o passo, porque até agora você administrou, agora você vai queimar a tua reserva, porque numa maratona, nos últimos 10 quilômetros não tem nem parada para beber água, é o sprint final, nos últimos 10 quilômetros não tem nem banquinha para você beber água, porque é quando o cara baixa a cabeça, meu amigão, e ó, esse negócio de jubilar, o cara que economizou a vida inteira para gastar nos últimos 7 anos, eu não concordo, me perdoa. Então, comunidade Sena, agora eu estou falando para a igreja local, vocês vão precisar entender o tempo da transição, de deixar o pastor Casas correr. Então, para isso, nós precisamos que a igreja amadureça, e cada um assuma a sua responsabilidade para cuidar das coisas do Pai. Porque eu conversando com o irmão hoje de manhã, eu chorei muitas vezes, irmão, você não sabe quanta dificuldade eu já passei. De chegar na porta, de chegar dentro da minha casa, abrir o guarda-roupa e o material do meu filho está tudo lá. Meu filho é engenheiro mecânico formado. Ele levou 8 anos para formar numa faculdade que poderia ter se formado com 5. E às vezes eu chegava no final do ano e falava, filho, o ano que vem o pai não tem como pagar para você estudar. O ano que vem você tem que ficar sem estudar. Amém? Tá bom, pai. E a gente entrava em casa, eu e a Roma, e chorava no quarto, eu e ela, sozinho, de ver o João e a Duda no sofá da casa, depois das 6 da tarde, sabendo que eles tinham que estar na faculdade. E nós não tínhamos recurso para pagar para eles. Só que quando um filho entende
o lugar que ele precisa estar. Hoje eu estou aqui e ele formado está cuidando da empresa. Eu só estou aqui porque meu filho maduro assumiu. Eu falei, filho, a Roma fala, faz concurso. Ele falou, não, mãe, eu quero cuidar disso aqui, eu vou ficar com vocês. Maturidade. Porque o que é melhor na vida de um homem e de uma mulher do que cuidar das coisas do pai? Tem coisa melhor do que você cuidar das coisas do pai? Só que um pai não viaja e deixa uma empresa na mão de um menino que não tem responsabilidade. Se ele não tivesse maturidade e responsabilidade para fazer o que eu pedi, eu jamais viajaria. Jamais eu estaria aqui hoje se o meu filho não tivesse responsabilidade nem maturidade. Então, quanto mais a igreja precisa do pastor, mais imatura ela é. Quando a igreja mais precisa ficar no pé do pastor, mais criança ela é. Eu amo estar com vocês. Eu amo estar com os pastores, mas por amizade, não por necessidade. Por propósito e pela comunhão. Né, Gui? Propósito e comunhão. Essa é a nossa necessidade, de nós estarmos juntos. Porque cada um sabe a sua função diante do Pai. Não precisa o pastor ficar lembrando toda hora. Então nós precisamos crescer. Nós precisamos avançar nessa graça que recebemos. Vamos lá. Aqui fica bem claro o bar mitzvah de Jesus. Lucas 2, 41 e 42. Lucas 2, 41 e 42. Ora, anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Lucas 2, o 46 e o 47 diz: 3 dias depois, o acharam no templo, assentado em meio aos doutores, ouvindo-os, os interrogaram. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e de suas respostas. Aqui fica bem claro para nós o bar mitzvah de Jesus, a transição dele ali, naquele ato, para que ele pudesse ser aprovado, porque dentro do bar mitzvah, alguns teólogos, algum que está de plantão, eu posso falar errado, mas você entendeu o que é, porque eu estou na cova dos leões. Então naquela passagem de Jesus pelo templo, ele precisava passar ali, pastor Gui, ele precisava, porque lá na frente você vai ver como isso foi poderoso. Porque quando um judeu, ele precisa assumir responsabilidades no templo, ele tem que passar por essa cerimônia, e é nessa cerimônia que ele é passado por um crivo, no meio dos pastores, sei lá eu aqui, os mestres da sinagoga, aquilo que tinha ali. Então naquele dia, Jesus foi passado por um crivo. Eles provaram se Jesus, porque Jesus veio para cumprir a lei. Então ele cumpriu a lei. Então nessa dele ser aprovado, Lucas deixa bem claro o porquê que ele estava ali. Jesus estava sendo provado para ter autoridade lá na frente. Porque senão ele jamais poderia entrar numa sinagoga e ensinar, se ele não tivesse sido aprovado aos 12 anos. O problema é que nós temos muita gente ministrando que ainda não foi aprovado. Nós temos muita gente ministrando ao coração de pessoas sem responsabilidade com aquilo que está gerando. Muita gente que está querendo assumir responsabilidade na casa do Pai, mas não tem autoridade para isso, porque ainda não foi passado pelo crivo da palavra de Deus. Guerras, pastora Rose, guerras, eu estou falando de guerras, lutas, que faz você subir para ministrar, independente de quanto sangue você esteja escorrendo, porque existe um propósito, uma maturidade. Eu estou aqui para cuidar das coisas do Pai. Lucas 2, 43, ele diz assim: terminando os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém, sem que eles soubessem. Tudo tem um tempo determinado na vida de um homem, e hoje estamos gastando energia mais com homens, meninos, crentes velhos, do que com os meninos novos convertidos, ensinando eles a responsabilidade das coisas do Pai. Hoje o nosso gasto de energia é muito maior com homens, meninos, do que com os meninos, porque nós deveríamos gastar energia
passando, assim como os judeus faziam, a Torá, passando a palavra, discipulando os novos convertidos, mas estamos gastando energia com homens, meninos, que ainda não têm responsabilidade por aquilo que carrega. E aí você pega Lucas 2, 44 e 45, e isso tudo eu estou dando um pano de fundo para você. Você já vai entender por que eu estou dizendo isso. Lucas 2, 44 e 45 diz: pensando, porém, que estava entre eles os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia. Então passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém. Aqui é uma tipologia de muita gente que já perdeu Jesus na caminhada, mas isso não vem ao caso. Onde eu quero chegar é para frente. Lucas 2, 48 e 49. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. E eles lhe respondeu: por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Algumas versões diz cuidar dos negócios de meu pai. Aqui nós vemos a tipologia da igreja que corre, gasta energia atrás de um propósito. Porque Jesus era um propósito para Maria. Ela tinha uma responsabilidade diante dele. Então Maria corre atrás do propósito. Ela precisava cuidar de Jesus. Era obrigação, ela sabia quem ele era. Mas eu já disse isso aqui na outra vez que eu ministrei. Parece grosseiro, né? Jesus falar para Maria, né? Igual ele falou na cruz: que tenho eu contigo, mulher, na transformação de água em vinho? Ele falou: eu estou cuidando das coisas do meu pai. Aqui o que eu vejo, claro, muito claro, Jesus entendeu a transição da vida dele. E quando ele diz para Maria: convém cuidar das coisas do meu pai. Naquele momento ele está dizendo para Maria assim: ó, Maria, agora para frente o que vai acontecer comigo diz respeito de cima, não vem mais de baixo. Eu sei quem eu sou no reino. Eu sei o que eu carrego. Eu sei o que eu vim fazer. Eu sei o que está proposto para mim. Foi o que Jesus disse para Maria. E aí, se você parar e analisar aquele momento de transição de Jesus dentro do templo, em meio aos doutores, fala para mim que Jesus tinha claro a sua paternidade. Eu quero perguntar para você que está aqui essa noite me ouvindo: você tem certeza da tua paternidade em Deus? Você tem certeza? Você sabe quem é o teu pai? Você conhece o pai que você confessa como único e suficiente Salvador? Agora eu quero perguntar: quanto tempo você tem de caminhada? Quantos anos você está na palavra? E qual é a tua responsabilidade? Você ainda está dando trabalho, talvez mordendo o seio da igreja com dente já? Você já tem dente e você ainda anda no seio da igreja, mastigando o bico dela, fazendo a igreja ter dores que não precisava. Já está no tempo de você descer do colo e entender a tua paternidade, entender a função da igreja na tua vida e assumir a tua responsabilidade. A igreja não aguenta mais jogar você de um peito para o outro, enquanto alivia um, mastiga o outro. Porque dá dó. Eu tenho visto, a gente tem conversado com pessoas que estão morrendo por uma igreja que ainda é imatura. Então por que eu estou dizendo isso para vocês? Irmãos, com muito amor, eu estou dizendo para nós, essa palavra falou comigo. Porque lá na igreja todo mundo fala assim: ele gosta de falar da graça, ele é o pastor da graça. Porque eu gosto mesmo. Falei para o pastor Casa: a graça não se explica, se vive. Cara, a coisa mais fantástica do mundo é a graça de Deus. Mas quando Deus falou para mim: não, mas essa graça que você conheceu tem que transicionar. A graça que estava sobre você é uma coisa, mas existe uma outra graça. Existe uma outra graça. Lucas 2, 50 e 51. Não compreenderam porque as suas palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e eram-lhe submissos. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Aqui vemos, claro,
a transição de um menino para um jovem adulto, Jesus, ele não deixou de ser submisso para sua mãe. Aqui que eu falo para você que existe o movimento dos desigrejados, porque quando eles acham que estão maduros, eles não querem se submeter, eles não querem obedecer, só que eles também não querem responsabilidade, e aí é o movimento dos desigrejados, porque cresceu, acha que sabe que conhece o pai, pensa que tem maturidade, e agora quer andar sozinho. Mas Jesus voltou com Maria, e a Bíblia diz, e era submisso. Só se submete quem tem maturidade, só se submete quem tem identidade. Provérbios 1:8, projeta aí para nós, filhão. Provérbios 1:8, para que fique bem claro no teu coração. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe o ensinamento de tua mãe. Algumas versões diz, filho meu, ouve os mandamentos do pai. Aqui nós temos o mandamento do pai, a instrução da mãe, a igreja. Por mais que você tenha os mandamentos, você precisa da igreja para que te instrua como usar os mandamentos. O problema é que tem muita gente que tem um mandamento, mas não tem instrução, e está fazendo um monte de coisa errada por aí, porque não se submete. E uma pessoa que não se submete, ele não consegue ter uma instrução de uma outra pessoa, porque instrução fala de submissão. Aí você só tem um mandamento, mas você está perdido, você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, e está vagando, mordendo o bico do seio de uma, mordendo o bico do seio da outra, o bico do seio de uma, o bico da seio da outra, dando trabalho. Homens, meninos. Lucas 2:52. E aqui eu quero firmar a mensagem, e já estou terminando. Deixa a porta de trás aberta para mim sair correndo. O carro está preparado, Dudu? Lucas 2:52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Uau! Agora não é mais o menino que cresce. A Bíblia não falou menino. Crescia Jesus? Cadê o menino que entrou no templo? Cresceu. E você prestou atenção que estatura e graça diante de Deus. Uau, mas a graça não estava sobre? Cadê a graça que estava em cima? É que aquela graça que você recebeu, quando você perde a tua inocência e você passa a ter maturidade, a transição, que você agora tem virtude, carrega uma semente, aquela graça deixou de estar sobre, agora ela está diante de Deus. Eu pego essa graça com responsabilidade para multiplicar aquilo que eu tenho, porque agora é diante de Deus para com os homens. Então essa graça que você recebeu não é sua. Por isso que a terra geme à espera da manifestação. Só que nós nos apegamos na graça e continuamos meninos e não entendemos que aquilo que estava sobre mim, quando eu transiciono, agora é diante de Deus e para com os homens. Tempo da inocência terminou. Então quando o Guilherme e o Samuca sobe para tocar os tambores, o que ele está dizendo? Pai, nós estamos cuidando das suas coisas, nós sabemos o que estamos fazendo aqui, nós não somos mais meninos, nós estamos chamando para a guerra, porque para a guerra vai os homens. Entendeu o tempo da maturidade? Eu estou dentro da casa do pastor Casas, eu caminho com ele, eu sei a alegria dos meninos de servir o reino. Sabe por que que serve? Porque entendeu que não é menino, por isso que pode tocar tambor. Quantos de nós temos coragem de subir aqui para tocar um tambor e chamar os demônios para a guerra? E falar, ei, aqui os negócios é do Pai, pode vir, eu sei quem eu sou no reino. Pode vir, tem batalha? Pode vir. Nós vamos tocar os tambores e vocês vão ter que bater em retirada, porque eu não sou menino, eu sou homem de guerra. Eu não estou aqui para fazer um louvor, para que seja bonito, a luz e tal. Não, eu estou aqui para guerrear pelas coisas do Pai.
Entendeu? Então, irmão, nós precisamos despertar, porque não adianta só 2 tocar tambor, porque a batalha é grande. Todos nós precisamos tocar os tambores. Todos nós temos que estar dispostos a lutar nesse lugar. E aí agora o negócio vai ficando mais estreito. Lucas 2:52. Quem quiser ir embora, a hora é agora. Eu avisei. Lucas 2:52, eu li para você. Lucas. Vamos ler João 1:15-17. É porque essa mensagem está tão no meu nome, essa mensagem está tão no meu coração, que muita coisa eu já falei sem ler mais. A gente vai chegando a um ponto, pastora, que não é mais a mensagem, é impartir aquilo que nós estamos vivendo. Não tem a ver com aquilo que você escreveu, tem a ver com aquilo que você vive. Eu não vim aqui pregar, eu vim aqui impartir uma vivência. Diz assim, João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim. Contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Por isso não assumimos a nossa responsabilidade, retemos a graça, e isso traz dano a nós e aos que estão à nossa volta. Quando ela está falando de graça sobre graça, nós estamos parando na primeira graça, e só vai ter graça sobre graça aquele que entendeu a graça e agora pega ela diante de Deus e para com os homens e multiplica. Você quer ter uma vida de graça sobre graça? Sai do lugar de menino, assuma a tua responsabilidade e multiplica a graça que você estava sobre, agora diante para com os homens. Graça sobre graça, graça sobre graça. Agora eu carrego uma semente. Eu sou responsável. Eu sou responsável. Eu não posso sair por aí fazendo filhos espirituais e abandonando na estrada. Não posso, pastor. Não posso fazer isso. Eu não posso gerar uma expectativa por aquilo que eu carrego e depois não cuidar dessa pessoa. Não posso. Porque essa graça, ela um dia vai vir para mim como juízo de Deus. Ou eu faço graça sobre graça, ou é graça e juízo. Gálatas 2:4, de 1-7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menino, de nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e cuidadores, até o tempo determinado pelo pai. Vou ler só até aqui. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus o nosso coração, o Espírito de Deus, o seu Filho, que clama: Abba, Pai. Que sorte que já não somos escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiros de Deus. O que nós precisamos entender é que quando nós paramos na graça da salvação e não entendemos a transição, nós somos filhos de Deus, porém nós somos como servos. Nós não conseguimos acessar as coisas do Pai, porque um menino, apesar de ser herdeiro, dono de tudo, mas enquanto ele é menor, ele tem tutores sobre ele, ele não pode pegar as coisas do Pai. Então nós temos muitas pessoas hoje que não vivem a plenitude do que Deus tem para elas, porque elas não transicionaram de menino para homem. Eu sou filho de Deus. Sim, você é filho, não tem a ver com a tua salvação. Mas por que as coisas na minha vida não acontecem? Eu patino e não saio do lugar. Porque ainda é menino. Você está vendo o que tem para você, mas você não consegue pegar.
apesar de você ser herdeiro, mas você não consegue acessar, porque você não tem maturidade para pegar o que Deus deixou para você. 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Quando que a igreja vai desistir das coisas de menino? Quando que nós vamos deixar de falar como menino? Ah, hoje o leite está frio. Ah, hoje o leite está quente. Ah, hoje faltou açúcar na mamadeira. Ah, papapá. Ah, papapá. Ah, hoje... Não, isso é coisa de menino. O culto não é para me agradar. Eu vim aqui pegar uma semente. Se você prestar atenção, às vezes uma frase vai penetrar no teu coração. Uma frase. O culto de 4 horas, Deus não vai falar com você 4 horas. Ei, acorda. Deus vai falar com você numa frase. E se você ficar como uma criança chorando e batendo o pé porque você ainda não recebeu o que você quer, você vai perder até a tua frase, que pode mudar a história da tua vida. Você acha que a gente vai no culto e pega a totalidade, eu aproveitei tudo, da ponta ao fim. Não, não é assim. Às vezes é um raio, é uma flecha, que vai mudar a nossa história, que vai nos transicionar de menino para homem, que vai nos dar legalidade de parar com o tempo da murmuração e pegar as coisas do Pai. Porque a igreja precisa de maturidade, porque nós estamos patinando, mas nós não estamos crescendo. 1 Pedro 4, 7 e 10 diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros. Como nós estamos olhando para as pessoas? Com um olhar de eternidade, ou com o olhar daquilo que ela pode me dar por ser o irmão mais velho, ou da onde eu posso me escorar naquela pessoa que tem mais maturidade do que eu? Tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutuamente hospedeiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Vocês sabem o que é dispenseiros? Quem trabalha em empresa que tem almoxarifado sabe o que é isso. Nós somos mordomos da graça que recebemos. Nós somos dispenseiros da graça que recebemos. A graça que você recebeu não é para parar em você. Você é dispenseiro. Você precisa entregar para receber mais. Você precisa entregar para receber mais. Você precisa entregar para receber mais. Você precisa multiplicar essa graça. O problema é que a gente está num lugar não de mordomo. Nós estamos num lugar de comer escondido. A gente senta e quer reter o que nós recebemos, e não multiplicamos aquilo que está em nós. Coisa triste, mas Deus vai dar graça, porque hoje Deus está trazendo uma palavra para que nós sejamos libertos da mentalidade de menino. Deus quer uma igreja madura. Deus quer uma igreja madura. O problema da igreja é que nós pegamos esse texto, mas só focamos no servir uns aos outros, e estamos colocando os meninos para trabalhar junto no templo. Lembre-se que Jesus no templo, eu quero ler com você, Lucas 4, 17 e 20. Falei que o negócio ia ficar mais difícil. Lucas 4, 17 e 20, para a gente começar a encerrar. Aí nós colocamos... Eu achei fantástico uma coisa que eu vi aqui nessa casa. Pastores em treinamento. Eu achei muito bacana. Fantástico, pastor. Fantástico. Porque dá tempo dele mostrar se ele é maduro ou não. Porque a igreja está sofrendo, porque tem colocado meninos para fazer as coisas. E no menor problema que tem, eles correm. No menor problema que tem, eles correm. Os meninos correm. Lucas 4, 17 e 20 diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor estava sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos,
para que pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Você vê como o texto começa? Então lhe deram o livro. Uma coisa que Deus falou aqui para mim: Jesus tinha autoridade para pegar o livro, porque ele foi aprovado no Bar Mitzvah. Ele foi aprovado na transição de menino para homem. E por que a igreja não opera esses milagres hoje? Por que a igreja não está libertando os cativos? Por que a igreja não está fazendo o cego ver? Eu quero, antes de morrer, ver a manifestação de Deus diante dos altares. Eu quero. Só que para isso, eu preciso amadurecer, para quando eu chegar nesse lugar, eu ter autoridade para tocar no livro. Porque só toca no livro quem passou pelo crivo. Só vai libertar os cativos, só vai fazer cego ver, aleijado andar, aqueles a quem Deus der o livro. Porque aqui é uma tipologia. Ei, pega aqui, você tem autoridade para pegar. Pode falar para nós, você foi aprovado. O problema é que a igreja não manifesta mais os dons, porque estamos cheios de meninos que não conseguem acessar o livro. Porque para manifestar tudo o que está escrito aqui, precisa de autoridade, precisa de transicionar de menino para homem. E cada dia que passa a igreja está mais distante desse lugar. A gente vai num cultos, irmãos, que é melhor ir num funeral. Verdade. Às vezes eu prefiro, lá na igreja eles falavam assim, ó, tudo que morria, ele falava, manda o Dudu ir lá. Rapaz, teve um mês assim, acho que eu fiz uns 3 velórios. Eu falava, fala meu pai. E aí eu comecei a ver naqueles lugares de morte, naqueles velórios, eu falei, rapaz, pensa num lugar bom para pregar o evangelho. E eu picava a porva, eu não estava nem aí. Tá nem aí. Aí eu falei, rapaz, e aí eu comecei a fazer um lugar, eu falei, rapaz, você sabe que quando você prega no velório, as pessoas absorvem mais do que na igreja? Eu comecei a fazer uma tipologia, eu falei, Deus, o que está acontecendo? Por causa do quebrantamento do coração. Que as pessoas que estão lá, elas precisam de uma resposta por aquilo que elas perderam. E aqui nós estamos vindo para buscar uma resposta por aquilo que nós podemos adquirir. Então às vezes é você pregar para uma pessoa que perdeu e precisa recalcular a sua vida, aumentar a sua maturidade, para não perder a oportunidade com os que ainda estão vivos. Só que nós viemos na casa do Pai com o coração endurecido para ver qual é a minha porção. Qual que é a minha parte nesse bolo? Não, eu quero ser bem sucedido. Mas você não tem autoridade para tocar no livro. Então às vezes é melhor em velório. Às vezes é melhor a gente estar na casa. A Bíblia diz, é melhor estar na casa que tem choro do que onde tem festa. Pronto. Você quer uma mensagem profética e bíblica? Está aí. Pronto. Com base bíblica para tudo que eu disse para você até agora. Vamos lá. Ele tinha passado pelo crivo no templo. Isso fala de autoridade. Homens têm legalidade de manusear o livro. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro para você, para a gente encerrar. Até quando nós vamos ir e voltar aos nossos cultos apenas para buscar alguma coisa para nós e não entendermos que nós estamos nessa terra para cuidar das coisas do Pai? Quando eu era pequeno, meu pai dizia assim para mim: se você brigar na rua e chegar em casa chorando, você vai apanhar em casa também. Se você apanhar na rua e você chegar aqui em casa chorando, você vai apanhar também. Só que depois, o dia que eu estava na igreja, Deus falou no meu coração: um pai que não ensina um filho a resolver os seus problemas lá fora, ele jamais vai conseguir resolver os seus problemas aqui dentro. E isso foi muito bom para quando eu casei, porque eu aprendi como lidar com as dificuldades lá fora. Então eu transicionei isso para dentro da minha casa. O problema é que tem muita gente arrumando briga e colocando os pastores para cuidar depois. Porque menino arruma briga e corre para debaixo da saia do pai e da mãe. Porque um pai de verdade fala: você vai arrumar briga, mas você vai ter que arrumar essa bronca aí.
E eu quero que você fique de pé.